Vamos juntos, patriotas! Hoje, a velha mídia tentou mais uma vez empurrar goela abaixo uma narrativa absurda: o aumento no número de deputados federais. E adivinha quem apareceu na Globo News para enfrentar esse absurdo de frente? O senador Cleitinho. Enquanto os jornalistas tentavam justificar mais gastos, mais cargos e mais privilégios, tudo com aquele velho papinho de representatividade, Cleitinho foi direto. O povo já está sufocado com tanto político e pouca entrega. Num momento em que o brasileiro sofre com impostos altíssimos, inflação e um governo gastador, a última coisa que o Brasil precisa é de mais parlamentares para sustentar. Mas é claro, a mídia do sistema sempre dá um jeitinho de defender o que interessa à elite política. Fica com a gente e veja como Cleitinho colocou a Globo News contra a parede, defendendo o que realmente importa, o bolso do povo brasileiro. E eu sempre digo, o senhor é um senador de oposição. Queria que o senhor começasse explicando aqui para o nosso assinante essa posição do senhor. Primeiro que eu não sou oposição ao Brasil. Não posso ser aliado do Lula, mas eu tenho uma responsabilidade aqui. Tudo que for a favor da população brasileira, que o Lula mandar aqui, que eu interpretar que é justo, eu vou apoiar e já me posicionei várias vezes sobre isso. Até recebo muitas críticas, né, a respeito disso. Sobre a situação do aumento de números de deputados, é um escárnio. Você pode sair e fazer perguntar à população brasileira se a população brasileira quer que aumente o número de deputados, e não quer. Isso eu te garanto que deve ser mais de 90% da população brasileira não aceita isso. E o que eu falei no vídeo é isso: como é que a gente tem moral de apontar o dedo para o governo, mandar ele cortar gasto, se o Congresso Nacional está aumentando gasto? Eu até escutei, na época foi votado aqui no Senado semana passada, alguns senadores dizendo que não vai aumentar gasto. Como é que não vai aumentar gasto? Vai aumentar gabinete, vai aumentar assessor, vai aumentar salário, né? Porque o deputado não vai trabalhar de graça. Então aumenta gasto, sim. Ah, mas o Congresso tem orçamento para isso. E aí que está a moral da história. Se o Congresso está tendo orçamento maior, por que não devolver? Por que não dar bom exemplo? Você aponta o dedo toda hora para o governo mandando cortar gasto, nós tínhamos que ser os primeiros a dar bom exemplo. Tanto o poder executivo, o poder legislativo e também o poder judiciário. Senador, nesse vídeo o senhor diz assim, o que 531 vão fazer que 513 não conseguem. A gente viu que o placar no Senado foi muito apertado, foi decidido inclusive com o voto do presidente da casa. Queria que o senhor contasse um pouco como é que foi esse debate, se houve debate a respeito desse projeto, ou se o senhor sentiu que o Senado foi lá só para carimbar essa proposta que veio lá da Câmara. Não teve nem debate. Eu acho que quem ficou mais se mobilizando nas redes sociais, se posicionando, foi eu e, se eu não me engano, o Eduardo Girão. A gente fez vários vídeos no plenário. Eu até vi senadores também da base, como o Contarato também, dizendo que era contra, mas parece que estava bem alinhado para poder acho que já é um acordo lá do Hugo Mota, né, porque isso beneficia mesmo são os deputados, já com o Senado aqui para poder passar, infelizmente essa proposta passou, e o que a gente pede agora ao presidente Lula é que ele possa vetar para poder desgastar, porque a gente está um ano da eleição, para poder desmascarar cada deputado e senador que vai derrubar o veto do Lula, para a gente poder mostrar para a população brasileira, aqueles que apontam o dedo mandando cortar gasto, mas na verdade querendo aumentar gasto. A hipocrisia, a demagogia, uma coisa que eu te falei, né, no telefone, que eu peço a Deus todo dia, a hora que levantar aqui, é tentar ser menos hipócrita e menos demagogo aqui, independente de ser oposição, ser mais justo. Aproveitando, queria que o senhor falasse um pouco, então, do orçamento, das emendas, que o senhor falou. Não adianta ficar apontando o dedo e a gente não faz o nosso trabalho aqui, né? A gente não vê essa discussão no Congresso Nacional sobre o corte de emendas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, porque o senhor me disse assim, eu vou ser aliado do Lula se for nessa proposta contra o aumento de deputados. Eu vou ser aliado do Flávio Dino se for para investigar as emendas. Então, queria que o senhor falasse um pouco, explicasse esse raciocínio aqui para a gente. É de ser coerente, ser justo e realmente defender o dinheiro público. É um escárnio a gente escutar falar que o orçamento é secreto, de uma coisa que é pública. Isso se veja da época do Bolsonaro, né? Muita gente questionou o Bolsonaro sobre essa questão do orçamento secreto. O que está acontecendo agora Caiu? O senhor, a gente perdeu a imagem do senhor. Talvez o senhor tenha apertado alguma coisa não, aí apertei que... nada. Zero. Não apertou nada? Saiu voltou. A imagem... Agora voltou. Voltou. Então, é ser coerente. Eu acho que o orçamento secreto, o nome já é uma aberração. Tem nada que tem que ser secreto, tem que ser público. E eu apoio totalmente o Flávio Dino nessa questão das emendas, que ele possa investigar, mas que investigue todos.
todos os parlamentares, tanto de esquerda e de direita, se estiver fazendo desvio com dinheiro público, principalmente com emenda, tem que ser investigado e tem que ser punido. Então, nesse ponto, o Flávio Dino está coberto de razão, vou apoiar em tudo. Não votei no Flávio Dino aqui, né? Votei contra, me posicionei contra ele, mas essa questão das emendas é uma aberração que acontece aqui. E é o que a gente fala. Muito aqui, principalmente os senadores, os deputados, ficam falando que o STF hoje ele extrapola os poderes, né? Que passa por cima do legislativo. Mas o legislativo também está fazendo isso com o executivo. Que está passando por cima do executivo, porque a função do executivo é executar. A nossa é legislar e fiscalizar. E o que acontece agora é tomar todo o orçamento do executivo para quê? Para o Congresso executar. E a maioria das vezes está aí vários escândalos. Todo dia aparece um escândalo de emenda parlamentar. Isso precisa acabar. Eu espero que, no caso, a imprensa toda, que está dando essa oportunidade de me falar isso aqui, mas a imprensa toda do Brasil e a população brasileira, eu vejo tanto a direita, né, faz manifestação, é legítima, a esquerda faz manifestação. Agora imagina a esquerda e a direita junto para poder manifestar contra o aumento de deputados, que é aumento de gasto, contra essa questão de emenda secreta, que é uma afronta isso à população brasileira. Você pegar dinheiro público e desviar dinheiro público. O que mais tem aqui dentro do Congresso Nacional aqui, gente, é lobista que fica por conta disso. Eu não tenho como eu provar aqui, porque nem em mim vem, porque já sabe que não vai tomar não, vai tomar não na cara. Mas é que a gente sabe que o que mais tem que é lobista em cima de emenda parlamentar. Sabe, parece que o mandato só define, se resume em emenda parlamentar. Parece que o parlamentar não tem outra obrigação como fiscalizar, como legislar. Fiscalizar o executivo. Então, assim, está tudo errado nesse país aqui. E tanto como aconteceu com o Bolsonaro, agora nessa situação também o Lula está sendo totalmente fazendo covardia. Eu falei isso para você, Sadi, estão fazendo covardia com o executivo, independente de quem seja o presidente. A função do executivo é executar. Por dever de ofício, o senhor sabe, eu estou acompanho todos os parlamentares nas redes sociais e me impressiona muito como o senhor roda o Brasil, roda Minas principalmente, né? Que são vários Brasis dentro de Minas também. E como o senhor, me parece, está conectado com o que o senhor ouve na rua, tá? Total. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque o senhor, desde o começo do ano também, já tinha apontado para a confusão que ia dar aquela decisão do PIX. A gente viu isso na pesquisa da Quest, inclusive, que foi o primeiro pico ali, se eu não me engano, de 6 de janeiro, foi o senhor que apontou ali, queria que o senhor explicasse. E o que o senhor ouve na rua sobre como as pessoas estão entendendo o trabalho dos senhores aí no Congresso Nacional? Até saiu uma pesquisa agora que parece tanto o STF, até o Executivo e também o Legislativo, está com 70% de rejeição. E é isso que a população está revoltada. Fiz uma coisa, Sadi, no último dia do ano, nas minhas redes sociais, eu passei meu contato particular. Eu recebi, sem brincadeira, mais de 10 mil mensagens nesse dia. E até hoje cai mensagem por causa desse vídeo, que viralizou nas minhas redes sociais. Então, eu recebo mensagem que não é só de Minas Gerais, é do Brasil inteiro no meu WhatsApp. Então, eu tenho contato com a população, inclusive com o eleitor do Lula. Tem uns que me xingam, tem uns que falam, não, eu gosto da sua postura. Então, assim, eleitor que é de direita, de esquerda. Então, eu sei o que é a realidade da população brasileira. A população, é o que eu canso de falar aqui, independente de ideologia, né? Que eu fico escutando tanto a esquerda falando isso e a direita falando isso. Ah, vou acabar com a extrema-direita. Não, eu vou acabar com a extrema-esquerda. Eu não quero acabar com a extrema-esquerda, não quero acabar com a extrema-direita. Eu quero acabar com a fome. Eu quero acabar aqui com a corrupção de emenda. Eu quero acabar aqui com as injustiças que acontecem nesse país aqui, que um trabalhador que ganha 1.500 tem que bancar juiz e promotor e procurador para ganhar aí penduricalho, que chega até 1,5 milhão. E eu já falei isso para o Haddad, já. Num debate que a gente tinha aqui no Senado, aqui, há quase 2 anos atrás, Haddad, vamos acabar vamos dar o fim de super salários. Isso é covardia. Um trabalhador hoje tem que acordar, fazer uma escala de 6-1 para ganhar R$1.500, sem nenhum privilégio, sem nenhuma regalia, bancar juiz promotor para ganhar 1,5 milhão. E nisso a gente não pode mexer. Está tudo errado nesse país aqui. Tudo errado. É aqui que a gente tem. Eu estava até escutando vocês falando antes um pouquinho dessa entrevista agora, falando sobre isso, sobre o judiciário também. O judiciário também tem que pagar a conta. Eles não estão conectados com a realidade. É igual eu estou falando, enquanto tanta esquerda e tanta direita fica nessa guerra, em vez de se unir, fazer, gente, vamos dar um basta nisso tudo aqui. Vamos defender a população, vamos defender nós todos aqui. Vamos cobrar dos políticos, mas parece que tem um político de estimação, tanto da esquerda e tanto da direita, e não cobra o que precisa ser cobrado. E com isso não tem projeto de país, tem projeto de ideologia. E eu vou falar uma coisa, eu de um tempo para cá, eu estou cansado disso. Eu converso com Deus, eu converso com a minha consciência, converso com a população. O que eu quero aqui é o bem comum. Tentar resolver o problema do país. Não é ficar nessa briga, não, que não vai chegar a lugar nenhum.
Dessa maneira, a gente chega em lugar nenhum. Então, eu estou totalmente conectado com a população brasileira. A população brasileira não aguenta mais ter que pagar a conta. A população brasileira está extremamente revoltada. E, ó, gente, eu falo aqui com toda humildade. Eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas cheguei aqui da porta da frente. Eu não devo nada para partido, eu não devo nada para grupo político. Então, eu me posiciono aqui independente e sempre apontando o dedo no que precisa ser corrigido. Até me chamam de barulhento, falando que eu só quero aparecer. Mas se pegar meu mandato aqui, pegar meus projetos de lei que eu tenho aqui dentro do Senado, que vai ver que é tudo em favor do povo. Senador, o Valdo Cruz tem pergunta para o senhor. Valdo. Mas como já era de se esperar, a Globo News não ia deixar barato. O jornalista Valdo Cruz tentou virar o jogo e pressionar o senador, trazendo à tona a polêmica do aumento do IOF. Mais um absurdo defendido por esse desgoverno que adora meter a mão no bolso do trabalhador. A tentativa era clara: fazer Cleitinho cair numa armadilha, como se fosse cúmplice dessa política de aumento de impostos. Só que, mais uma vez, o tiro saiu pela culatra. Vamos ver agora como o senador respondeu, sem gaguejar, colocando os pingos nos is e mostrando que está do lado do povo, e não de Brasília. Vamos aumentar tributos, vamos cortar gastos. Como é que o senhor se coloca nesse debate agora? E as emendas aí? Está na hora de cortar a emenda também? Total. Eu falo aqui sem problema nenhum. Se quiser cortar todas as minhas emendas aqui, meu mandato vai até melhorar. Porque no município de 853 municípios, no estado de 853 municípios, eu não consigo atender os 853 de uma vez só. Então, assim, eu vou literalmente fazer o que a minha função me manda fazer aqui, legislar e fiscalizar. Não estou aqui generalizando, né, mas a gente sabe que a maioria das vezes essas emendas é para poder muitos parlamentares perpetuar no poder. Já teve situações que, para vocês terem noção, tanto que isso é enraizado, essa questão de emenda, parece de fazer rolo com emenda, que eu estava vindo no corredor aqui, isso há um ano passado, eu não vou nem lembrar quem que é, e qual estado que foi. Foi um pessoal de associação, que eu não sei se era do estado de Rondônia, o Roraima, me parou no corredor e falou: Cleitinho, a gente tem uma associação aqui, a gente vê seu trabalho, você não quer mandar emenda para essa associação? Não, eu peguei e falei: amigo, a minha atribuição é dentro de Minas Gerais, eu não consigo atender. Não, mas a gente faz negócio com você aqui, amigo, pode sair de aqui, pode seguir caminho aqui, que eu não vou atender vocês, não tem emenda para poder atender vocês, não. Então, isso aqui é uma coisa enraizada, isso aqui é uma coisa que precisa dar um fim nisso. Eu acho que a maior maneira de cortar o mal pela raiz, isso eu acho que também é utopia da minha parte, é acabar com as emendas parlamentares, que a gente realmente vê senador e deputado trabalhar. Agora, sobre a questão, eu sou contra essa questão de aumentar sempre impostos, essa questão do IOF, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. O MP da questão da BETS. Eu acho que não deveria nem existir BETS. A gente vai acabar com a BETS? Não vai acabar. É utopia também. Então, não tem problema nenhum taxar mais. Eu não vejo problema nisso. Se o governo trazer isso, eu apoio. Não tem problema nenhum. Então, tudo é questão de ter equilíbrio. É de saber aonde você pode aumentar e aonde que não consegue aumentar. Essa questão também da taxação de rico. Não pode, é criminalizar o rico. Achar que o rico é o vilão da história. Não. Tanto o rico, tanto o trabalhador, ele é fonte de riqueza. A fonte de despesa aqui somos nós. Mas nós que tem que começar a dar bom exemplo. Tem que partir da gente aqui, os primeiros cortes. A gente não trata isso sobre a questão vou repetir novamente, gente. O judiciário tem que entrar no jogo. Eu vou mostrar uma matéria para vocês que eu vi aqui agora, ó, que ninguém está falando isso. Olha isso aqui em 2024. Ó, despesa extrateto para juiz cresce 49% em 2024. Chega a 10 bilhões. Não está precisando de arrecadar? Está aqui um lugar para cortar. Ó. Olha que excelente projeto para a gente poder cortar. Por que não pode debater isso aqui? Por que é só quem quer fonte de riqueza, que gera riqueza, que tem que cortar da própria carne? Quem tem que cortar da própria carne é quem tem despesa, quem gera despesa, somos nós. Senador, vou jogar para Flávio Oliveira. Todo mundo quer fazer pergunta para o senhor. Segura aí, Flávio Oliveira. Boa tarde, senador Cleitinho. Eu queria, antes de fazer a pergunta, lembrar que o senhor assumiu uma posição muito crítica em relação a esse aumento do número de deputados e que Minas Gerais, o seu estado, ganhará um parlamentar a mais. Então, será uma unidade da federação privilegiada nesse novo desenho. A despeito disso, o senhor se manifesta contrário a esse aumento do número de
Deputados. E continuando agora sim a pergunta, nesse seu raciocínio em relação ao contato direto com a população, o senhor mencionou aí uma indignação em relação ao número de deputados e aos gastos com emendas do próprio judiciário. Isso me parece que vem sendo uma queixa recorrente do seu eleitorado ou da população com que o senhor se comunica. Outras medidas que estão em debate, o senhor mencionou a questão das BETs e é uma proposta do governo na medida provisória. Outro é a taxação de serviços financeiros de instituições que hoje operam como bancos, as chamadas fintechs. Além disso, o imposto de renda, a isenção para quem ganha até 5 mil, aumentando a taxação de quem ganha mais de 1 milhão. Como é que o seu eleitorado ou a sua conexão com a população tem se posicionado em relação a essas medidas e qual a sua linha de atuação parlamentar a partir dessas propostas? Então, eu tenho que falar a verdade para vocês. Hoje eu tenho tanto eleitorado do Lula e tanto eleitorado do Bolsonaro, tanto eleitorado de direita e de esquerda. Então, eu tenho que achar o equilíbrio e tenho que tentar ser justo aqui, igual eu estou te falando. Essa questão das BETs, se quiser trazer para poder debater, eu não vejo problema nenhum poder aumentar. Nós mesmos, os próprios políticos, né, os penduricados dos juízes, qual que é o problema de aumentar o imposto de renda nosso? Eu venho para cá, eu tenho direito a um apartamento chique, que eu nunca achei na minha vida que eu ia ter. Já tenho um apartamento aqui. Tenho direito a um carro oficial aqui com uma placa. Hoje eu fui até, na hora que eu fui chegar no Congresso, vocês terem noção, a Polícia Legislativa me barrou porque não sabia que eu era senador, porque eu não uso esse carro, eu uso meu carro. Aí ela achou que era um terrorista. Até vou soltar esse vídeo mais tarde depois. Então, assim, qual que é o problema da classe política ter que pagar essa conta? Qual que é o problema de nós aqui agora? Pera, o nosso imposto aqui também é 27%, vamos aumentar 5%? Para os 3 poderes, vamos colocar 32%? Qual que é o problema de a gente debater isso? Qual que é o problema de nós cortar da própria carne? Nós damos bons exemplos. Por que a população que tem que pagar a conta, igual eu essa questão do imposto de renda, de 5 mil, eu já cansei de falar isso aqui publicamente, já traga que eu vou apoiar. Cleitinho, qual que é a compensação? Tem várias maneiras de fazer compensação. A questão também de taxar o super risco. Eu vou falar para vocês aqui. É uma questão de doutrina que eu aprendi. Qual que é a sua ideologia, Cleitinho? Primeiro é Deus, depois meu pai, José Maria de Azevedo, que me ensinou várias coisas, e depois eu posso debater com vocês a ideologia dessa aqui. Mas primeiro eu sigo Jesus, Deus, e depois meu pai. Meu pai, eu pequeno, a gente começou a melhorar de vida, porque a gente tinha um varejão lá na cidade, lá, e começou a ter uma renda maior. O meu pai buscava mercadoria. Isso é questão de consciência que eu tenho, consciência de classe. Meu pai buscava mais mercadoria no Ceasa, comprava mais tomate, mais batata, mais cenoura. Chegava lá em casa, nós tínhamos um salão lá, pedia a minha mãe para poder arrumar sacola de verdura para a gente dar para quem precisa. Então a gente começou a melhorar de vida, a gente começou a poder dar mais um pouco para as pessoas. A minha vida melhorou aqui, o que a esquerda faz, a direita precisa saber. Mas eu ajudo também as pessoas. Então quanto mais você ganha, qual que é o problema de você poder também contribuir um pouco a mais? Eu não vejo problema nisso. É só não criminalizar. Parecer que o rico é o problema da história, não. Mas debater com esse setor, debater com os empresários aqui. Paga mais um pouquinho para poder ajudar, você está ganhando trilhões. Qual que é o problema de você poder contribuir mais um pouco? Isso aqui é equilíbrio social, até porque é para isso que serve o Estado. Agora, aquele rico que ganhou explorando, esse tem que ser compartilhado. Agora, aquele rico que ganhou honestamente, não tem problema em ficar rico. E não tem problema debater com ele se ele pode pagar um pouco mais para poder ajudar quem precisa. Isso aí é de Jesus, dá de César dá de César o que é de César. Não tem problema nenhum você poder ajudar mais as pessoas, não. Desde que seja uma forma transparente e honesta. Então, isso aí também eu vou apoiar. Não tem problema nenhum. Isso é consciência que eu tenho e eu aprendi isso com meu pai. Senador, queria agradecer imensamente a participação do senhor aqui. Muito obrigada. A gente está sempre à disposição para o debate. Um abraço, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Aqui, traga mais esse assunto para a sociedade. A sociedade, tanto de esquerda e de direita, está muito bitolada em algumas coisas que não é projeto de país. E para a gente mudar esse país aqui, a gente precisa tratar um pouquinho de corte de gás, sim, e que venha primeiro de nós aqui, do Congresso Nacional. A gente tem que dar bom exemplo. Obrigada, senador. E é isso, patriotas. Enquanto a velha mídia tenta normalizar o absurdo de aumentar ainda mais a máquina pública, tem gente como o senador Cleitinho, que não abaixa a cabeça e fala o que o povo pensa. Chega de deputado demais, imposto demais e vergonha de menos.
O Brasil não aguenta mais sustentar os privilégios de uma classe política que vive longe da realidade da população. A tentativa de desmoralizar quem se posiciona de verdade, como vimos hoje, só mostra o desespero de um sistema que se alimenta do nosso dinheiro. Vamos seguir firmes, atentos e com coragem para denunciar tudo isso, porque aqui a gente não passa pano. Vamos juntos, patriotas, a luta continua.